Poxa, que legal que você decidiu investir alguns minutos do seu tempo, precioso tempo, diga-se de passagem, para ouvir um pouquinho as dicas, as ferramentas e as estratégias que a gente publica aqui na Network Academy para ajudar você, um profissional do mundo corporativo, a acelerar o seu crescimento profissional. Se você perceber, a gente está sempre falando de competências ligadas à produtividade, comunicação, negociação, liderança e carreira, e usa esse espaço para ajudar você que está querendo dar aquele próximo passo na sua carreira, que já investiu tanto tempo na sua formação acadêmica, numa segunda língua talvez, e está aqui no dia a dia, na luta, querendo esse crescimento. E diga-se de passagem, esse crescimento se manifestando da maneira que lhe for conveniente, seja através de uma função, de um cargo mais alto daquele que você ocupa hoje, talvez uma remuneração diferenciada, enfim. Existem inúmeros motivos, inúmeras maneiras das quais esse crescimento pode se manifestar, né? E eu espero que essas dicas te ajudem. O papo de hoje, na verdade, ele conta a história de 3 profissionais. E ele está ligado, ele gira ao redor de um tema onde muitos profissionais se questionam se eles devem sair do seu trabalho atual e buscar uma nova profissão, uma nova carreira, voltando a estudar, a ideia de como esses profissionais podem dar uma guinada na sua carreira e eventualmente recomeçar, só que não se esquecendo que eles eventualmente têm obrigações, né? Os boletins não param de chegar, né? E ao mesmo tempo ansiosos ou anseiam ter uma mudança ou dar uma nova direção para a sua carreira. Eu acho que o papo de hoje é um pouquinho sobre esse tema. E eu queria, na verdade, contar a história de 3 profissionais que conseguiram, desempenhando as funções das quais eles eram contratados, gradualmente desenvolvendo habilidades que os levaram para uma nova carreira. Então a história que eu queria contar para vocês é a história do André, a história da Ângela e a história do Matheus. E aí quem sabe você consiga enxergar nessas histórias talvez algumas ideias que possam talvez te inspirar a você fazer algo parecido. Mas tenta perceber entre cada uma delas o padrão de comportamento desses profissionais, tá bom? Eu vou começar contando a história do André. O André, ele trabalhava numa grande empresa, numa multinacional, e ele era responsável por recrutar, bater na porta de profissionais que eventualmente fossem trabalhar na sua empresa como desenvolvedores de software. Esses profissionais iam criar websites, aplicativos, enfim, iam trabalhar na área de desenvolvimento de aplicações, e o André tinha como principal atribuição navegar no LinkedIn, visitar faculdades, enfim, ele tinha um trabalho enorme para achar esses profissionais que um dia iriam participar de processo de seleção da empresa e eventualmente serem contratados como desenvolvedores. E ele percebia, né, baseado na experiência que ele teve ao longo dos anos, ou dos meses, os quais ele estava trabalhando, que um desenvolvedor ganhava muito mais do que ele ganhava. Então ele falava, poxa, eu também quero ser um desenvolvedor, eu posso ser um desenvolvedor, e aí atingir os seus objetivos de crescimento materializado na função de um desenvolvedor. Só que ele tinha uma formação mais administrativa, ele tinha um background mais de recrutamento, né, e seleção, entrevistas, né, uma pessoa com uma bastante dinâmica de interação, né, de uma certa forma até um vendedor, né, precisava convencer um developer, um desenvolvedor a aplicar para uma vaga na empresa que ele trabalhava. E o André percebeu que para que ele conseguisse se comunicar de uma maneira mais efetiva com aquele interlocutor, com aquela interlocutora, ele precisava aprender um pouco o vocabulário daquele profissional. E ao longo do tempo ele foi adquirindo conhecimento, aprendendo o que é uma linguagem de programação, o que é uma API, o que é nuvem, né? Até para poder se comunicar com aquele profissional de novo de uma maneira mais efetiva, já que ele tem que convencê-la a participar de um processo de seleção. E ele percebeu que ele foi gostando da coisa, né? E alguns desses profissionais que passaram por ele como recrutador, ele conseguiu depois bater um papo, entender como é que eles estavam desempenhando suas funções e foi adquirindo mais confiança, foi atendendo, participando de mais alguns cursos e ele conseguiu ele mesmo, no momento em que uma vaga foi publicada, ele chegou para o gerente contratante e falou, olha, eu vou aplicar para essa vaga, porque eu acredito que eu reúno atributos e experiências ao longo do tempo, já que
mesmo desempenhando a minha função como recrutador. Eu já desenvolvi esse site, fiz essa aplicação, entendo disso ou daquilo, tenho essa certificação. Então ele mesmo acabou participando do processo de seleção e depois foi contratado. Obviamente, ele deixou de ser um recrutador e passou a ser um desenvolvedor na empresa onde ele trabalhava, seguramente ganhando mais, enfim. Hoje ele tá continuando a sua trajetória profissional agora como desenvolvedor. Então ele fez essa transição de carreira sem deixar o seu emprego atual e gradualmente foi fazendo essa transição. Foi a mesma coisa da Ângela. A Ângela, ela trabalhava numa área mais, eu vou dizer, administrativa. Na verdade, ela trabalhava com um time de vendas, né? Então era uma empresa também multinacional, que tinha um time de vendedores que atendia uma série de clientes corporativos, e ela fazia o trabalho vamos dizer, de back office, né? Ou seja, ela quem confirmava o envio das propostas, atualizava informações no sistema de CRM, gerava inúmeros relatórios para a equipe de vendas, executava até apresentações de baixa complexidade negociava termos e condições, não em nome da empresa, mas colhia quais eram os requisitos dos clientes para que eles pudessem fazer uma proposta. Ou seja, era uma função bem de suporte para o time de vendas, mas a paixão dela eram pessoas, era o RH, ou seja, ela queria liderar, ela queria ir para uma área mais ligada a pessoas, né? Então, a Ângela, ao perceber, né, essa paixão e também não se esquecendo de que ela tinha responsabilidades na sua função atual e até na sua vida pessoal, né, já que ela tinha compromissos financeiros, ou seja, ela não podia se dar o luxo de deixar a sua função, voltar a estudar e desenvolver novas habilidades para eventualmente pleitear um trabalho na área de RH. Ela acabou usando as reuniões semanais daquele time, do qual ela suportava e trabalhava junto. Ela percebeu que era um time de vendedores. Se você é um vendedor, uma vendedora, talvez você vai saber, um ambiente bastante estressante, com metas, prazos, cotas, né? E ela acabou, nessas reuniões de planejamento e revisão de negócios, ela acabou trazendo sempre uma dinâmica de grupo para promover um ambiente mais amigável entre os colegas, né? Algum tipo de atividade, algum tipo de dinâmica que proporcionasse com que as pessoas deixassem de pensar um pouquinho só naqueles problemas, naqueles contratos, naqueles deals que eles tinham que fechar, mas também olhassem um pouquinho para a questão do profissional, né, que está ali por trás. Ela trazia matérias que poderiam ajudar um vendedor a desenvolver uma nova habilidade que ela achava na internet, talvez até algumas dicas que ela viu aqui na Network Academy. Talvez ela conseguiu, ela juntava materiais e exemplos de coisas que ela viu na indústria para ajudar esses vendedores. Ela fazia esse trabalho. E ao longo do tempo começou a ajudar esses profissionais a escrever os seus performance reviews também, ou seja, foi lá e meteu as caras. E ao longo do tempo ela foi também fazendo alguns cursos, participando de alguns congressos, sinalizou para o seu gerente, para a sua gerente, que ela gostaria de um dia fazer uma transição de carreira para uma área de RH. Enfim, ela foi lá e meteu as caras e conseguiu depois fazer essa transição, atuando como gestora na área de RH, da própria empresa até. Depois ela até foi para outra empresa, mas a Ângela acabou fazendo essa transição. E a última história que eu queria dividir é a história do Matheus, né? O Matheus, ele é um engenheiro mecânico, ou seja, ele tem uma formação técnica muito profunda na área de mecânica, né? E trabalha na indústria automobilística. E ele enxergava, a sua principal função era aferir por amostragem a qualidade de peças que eram produzidas numa linha de produção. Então ele pegava lá uma peça número X de uma sequência de peças que eram produzidas e ia lá aferir, medir, fazer testes enfim, os inúmeros testes dos quais de qualidade que eram necessários para aquelas peças, seja sob o ponto de vista de algum tipo de compliance ou legislação, ou até para aferir realmente a qualidade do produto, né, que estava sendo produzido. E nesse processo ele inseria informações em sistemas, reportava o progresso dos testes ao longo dos dias, das semanas, enfim. Tinha uma série de funções que mesmo o seu conhecimento técnico de engenharia eram aplicados no seu dia a dia, mas tinham atribuições que eram, eu vou dizer, talvez administrativas, reporte, relatórios, inserir informações em sistemas. E aí, só que ele via na função de um cientista de dados a oportunidade para fazer uma transição de carreira. E estava quase deixando o seu emprego para se matricular numa pós-graduação na área para formação como cientista de dados e fazer um investimento muito grande nessa pós-graduação.
E aí, numa das interações que a gente acabou tendo ao longo da nossa trajetória, o conselho que eu dei ao Matheus foi de usar o trabalho dele como uma plataforma para essa transição, né? Então, ou seja, ele inseria dados em sistemas. Por que não, sim, fazer alguns cursos online, até gratuitos, na área de computação em nuvem, na área de dados, na área de análise de informação, e ir lá bater na porta do pessoal da TI para entender, poxa, onde essas informações são guardadas, como é que eu posso acessar elas para criar relatórios ou visualizações que permitissem com que a gente tivesse uma análise preditiva, que é uma linguagem desse mundo de ciência de dados, e gradualmente fazer essa transição para essa nova carreira. E foi justamente isso que ele fez. Ele foi trabalhando esses dados e conseguiu, por exemplo, depois de um tempo, depois de fazer alguns cursos, testar, experimentar, apontar, por exemplo, para o chefe dele, para o time de liderança do qual ele se reportava, que olha, a cada X peças a gente tem um problema por conta dos fatores X, Y, Z. Então a gente vai ter a cada N peças que a gente produzir, a gente vai encontrar esse problema. Ou seja, ele antecipava coisas baseadas nos dados da sua função, colocando os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do tempo e na experimentação que ele ia fazendo ao desempenhar esse trabalho do qual ele queria buscar para essa nova função, e acabou conseguindo fazer essa transição, né? Ou seja, ele aplicou esse conhecimento de indústria que ele tinha na função da qual ele desempenhava com aquilo que ele esperava, almejava atingir, e aí trilhou um caminho para essa nova função. Eu espero que talvez você tenha visto nas histórias do André, da Ângela e também do Matheus, algumas similaridades ou algumas coisas que talvez você possa aplicar caso você seja um profissional do mundo corporativo que espera ou que deseja mudar de profissão, mas tem as continhas para pagar, que não pode se dar o luxo de fazer de voltar, entre aspas, a estaca zero ou por uma função talvez mais júnior, eventualmente da qual você ocupe, enfim, sem demérito nenhum, é só uma questão de articular o caminho que você quer dar. Eu espero que essas dicas ou que essas histórias de alguma forma tenham te inspirado e sirvam como ferramenta para que você também dê os seus passos para uma próxima função que represente esse crescimento profissional, assim como fez o André, assim como fez a Ângela, assim como fez o Matheus e tantas outras pessoas que fazem isso também, tá bom? Se você gostou, não deixa de comentar, dividir se você faria diferente, se você tem uma perspectiva diferente, porque na verdade a gente aprende quando a gente troca, e esse espaço foi criado justamente por isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui, eu sou o Rodrigo Orzari e essa é a At Work Academy. Até mais!